Oi, gente, boa noite, boa noite. Boa noite, povo. Oi, Naná, Dilane, bem-vindas. Boa noite, gente, Vanessa. Vão chegando. Está na hora de mais uma clareza, né? E aí, povo, como foi o dia de vocês? Oi, Giza. Sete Cruzes, bem-vindo! Fique por aí, vamos falar de incenso hoje. Bora lá? Oi, Bel. Deixando o povo chegar, até vou mandar uns aviãozinhos enquanto vocês vão entrando. Para lembrar o povo que titia tá on. Oi, Kátia. Vamos falar de incensos. Ontem a gente concluiu, eu acho, né? Concluímos o papo do consumo consciente e adentramos aí a história dos incensos, né? A gente começou aí a fazer uma introdução bem legal de onde veio a história da defumação, certo? Oi, meninas, estão chegando. Faltou um detalhe importante. Um detalhe muito importante que nós vamos falar agora na sequência. Oi, Rose. Nós vamos falar na sequência aqui, gente, sobre os carvões. Carvões ou carvões. O que será? Giza que é prof. Carvão? Carvões ou carvãos? Ô, Nanda, é tu que então é terapia livre. Eu não sabia, eu tava achando. Agora eu sei com quem eu tô falando. Agora eu sei. Cama lá entrando. Boa noite. Eliana, bem-vindas. Porque, gente, ontem nós falamos bastante, né, sobre o consumo e eu senti assim, por que será que tá faltando alguma coisa que eu ainda não falei para as meninas? Carvões, obrigada, Carla. Eu tava pensando que carvões, o que eu falo? Carvões, obrigada. Porque, gente, existe um questionamento enorme aí sobre o incenso de carvão, né? E eu falei lá num dos posts, já há bastante tempo eu tenho falado. Gente, eu tô com meu cabelo que hoje ele não se ajeita, isso faz parte, né? Tem dias que a gente fica assim. Marinalva, Olíria, bom ver vocês. E aí eu já falei pra vocês o quê? Que não é bem assim que uma sala é melhor que carvão. Tem aí um paralelo. Mas eu não contei pra vocês que é porque existem tipos de carvões. Existem tipos de carvões. Então, é muito importante a gente saber a diferenciação também, né? A diferença disso para entender como é errado. Atenção, atenção, atenção. É errado as pessoas afirmarem que o carvão, né, que o incenso de carvão é mais poluente. E eu vou contar para vocês por que é errado isso, né? Vários tipos de carvões, exatamente.
Então a gente vai clarear isso também, né? Porque eu fiquei falando para vocês assim, essa varetinha aqui não presta, essa não presta. E esta aqui, gente, ela contém pólvora, tá? Ela é pretinha assim porque ela tem outros derivados. Pólvora, salitre, salitre, gente, para quem não sabe o que é o salitre, boa noite, Luna! Para quem não sabe o que é o salitre, ele é usado, inclusive, na fabricação de bombas, viu, gente? Eu não posso nem falar muito isso, porque na internet a gente não pode falar algumas coisas, porque pode soar aí que, sei lá, tem um algoritmo, né? Mas o salitre, ele é usado na indústria alimentícia como um conservante. Ele é usado especialmente em carnes, salsichão, salsicha, para conservar esses alimentos, né? E também na indústria, em buffets e alguns restaurantes, não se deve usar, mas em alguns utilizam, né? Fast food, essas coisas, porque ele causa aí uma sensação de saciedade, é isso, né? Então ele causa um estufamento. E por que se usa salitre nesse tipo de incenso aqui que não é legal? Se usa para que ele tenha uma queima contínua. Então a diferença, vejam bem, vocês viram que eu engatei a primeira e só andei, né? Nem esperei vocês entrarem. Mas já são 6 minutos. Eu vou pegar aqui o meu. Ó. Tô com o incenso meu. E tô com um incenso de mercado, que não é incenso. E qual é a diferença de um para outro? Um é natural e o outro não. Um contém ervas e o outro não. E aí vocês vão dizer, Roberta, mas o teu é tão pequenininho perto deste? Sim. Em contrapartida, gente, este aqui tem 1 hora de queima. Essa queima desse tamanho, ela é testada, tá? E ele queima, em média, 60 minutos. O que é em média? Eu não posso garantir para vocês que ele vai queimar 60 minutos na íntegra, porque vocês podem colocar ele no beiral de uma janela, correr um vento pra caramba e queimar mais rápido. Mas se ele estiver em um local onde não tem corrente de vento, mas é importante sempre local aberto, né, gente? Ou com alguma janela aberta, tal. Afinal, é fumaça. Independente, esta não é tóxica, mas é uma fumaça. Então, é importante que esteja em locais arejados. Mas é 1 hora. Este aqui, vocês queimam ele em, sei lá, 10, 15 minutos, ele queima todo. Por quê? Porque ele contém salitre ou carvão mineral ou esses derivados de pólvora, né, gente? Como, por exemplo, aí, benzeno, como nós falamos. Derivados de petróleo. Este tem uma queima super rápida porque ele tem agentes de combustão que fazem com que ele queime. E mesmo... eu trouxe para vocês um que eu achei, que eu ganhei, inclusive, de presente. Ó. Achei um incenso massala, um incenso carvão e um incenso natural. Gente, vocês podem me dizer qual desses dois aqui é mais saudável? Alguém sabe? Nenhum. Eles são exatamente iguais, mesmo tendo diferentes propriedades na composição. Este aqui, tá? Tem derivados de petróleo, mas este aqui, que é um incenso massala, que eles têm tanto orgulho de dizer que não tem carvão, este incenso aqui,
ele tem salitre e fécula, tá? Que é um amido. Gente, vocês vão dizer assim, ah, mas é amido de milho? É amido, é tipo uma maisena, né? No meu tempo a gente chama direto pelo nome da marca. Maisena é um aglutinante. Gente, sabe por que que esses agentes ainda assim são tóxicos? Porque quando eles não são feitos para serem colocados fogo. No momento que eu risco aqui um fósforo, que eu não vou fazer isso, mas que eu coloco fogo no salitre, que consta nessa massala aqui, vai sair uma fumacinha preta, tá? Que vem a ser justamente desses derivados e esses componentes tóxicos. Então, antes da gente adentrar novamente, fazer a introdução da história dos incensos, eu quero falar para vocês rapidamente sobre o carvão. Carvão. Estes incensos pretinhos e os massalas que têm componentes químicos, alguns deles, principalmente os importados, eles também constam carvão mineral. Gente, carvão mineral, prestem atenção porque existe uma baita diferenciação aí. Carvão mineral é um dos maiores, se não o maior, poluente do planeta. Para quem está no grupo da fitomagia, vou deixar um link de estudos e pesquisas seríssimas onde mostra a diferença dos carvões, tá? Para que vocês conheçam. Quando as pessoas falam assim, olha, o incenso de carvão é uma porcaria, eu digo não, não. Este incenso aqui, um incenso artesanal, natural, ele é feito de carvão, porém, é feito de carvão vegetal. Então, vamos lá. Carvão mineral é poluente. É uma energia não renovável e que também, na maioria, é oriundo de exploração do trabalho. Gente, sabe aquelas carvoarias que vocês veem em Minas, com exploração de crianças, aquelas crianças todas sujas, com com marreta, com machado, com tudo isso? Essas são minerações, mineradoras, né? Carvoarias, onde fazem a extração do carvão mineral, que é um carvão fóssil, tá? Ou seja, você tem que retirar da terra, certo? Então, o carvão, por isso que eu tô dizendo, o carvão mineral, ele não é uma energia renovável. Ele causa um baita impacto no meio ambiente. Vocês já viram como é extraído o carvão, muitas vezes manualmente? Cavam cavernas, buracos gigantes, crianças trabalhando, mulheres trabalhando, homens trabalhando. Aqui mesmo no Brasil, teve em alguns lugares, aqui inclusive do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no qual pessoas foram resgatadas desses garimpos, né? Deixa eu ver o que a Giza botou aqui. Pior de tudo é saber que as pessoas não têm noção desses conhecimentos e compram toneladas desses incensos. Exatamente, Giza. Exatamente. E o pior, quando algumas descobrem que o carvão é uma energia que não é renovável, que é poluente e tóxica, deixam de usar os incensos de carvão vegetal, que é outra tecnologia, que é outro sistema de extração diferente. Então, atenção, muita atenção nessa hora, tá, gente? Eu não vou espirrar porque esses incensos, eles são tão... Gente, eles são tão perfumados que a minha rinite não aguenta. E eu fico sacudindo eles aqui. É sério demais. Exatamente, Luna.
E aí eu vou contar para você o seguinte. Para quem perdeu a live de ontem, gente, tá gravada no nosso canal no YouTube também. Dá uma raiva, né? É verdade. Então, ontem eu falei muito sobre os incensos importados, principalmente os indianos, principalmente os oriundos da exploração do trabalho infantil, tá? Trabalho das mulheres e como é feita essa exportação. Inclusive, no nosso feed tem filmagens ali das fábricas e de como é feito, tá? Então, nós falamos bastante disso. Eu só estou recapitulando sobre o consumo consciente, porque faltou o detalhe do carvão, né? Como eu falei, salitre tá aqui nos masala. Então, masala também não é saudável, tá? Masala industrializado também não é saudável. Mas, ainda assim, entretanto, todavia, se vocês forem escolher uma masala salitre nacional, é menos poluente do que o importado. Porque o importado vem com o benzeno, principalmente, que é um derivado de petróleo. Entendido? Isso é uma opção que eu tô dando para você, se for necessário escolher o menos pior. Incenso nacional sempre. Entre nacional e natural, natural sempre. Mas não o natural. Não esse natural aqui, né? Esse que só diz 100% natural e que não tem nada natural, não é natural. Vocês têm que fazer uma investigação, infelizmente. Porque não é mole, tá? E aí, entre os carvões, tá? Eu até fiz as anotações. Carvão mineral poluente. Energia não renovável. Degrada o meio ambiente e utiliza geralmente mão de obra escrava. Daí vocês vão dizer assim, não, mas não existe mais mão de obra no Brasil. Gente, qualquer pessoa que trabalha por comida é escrava. Qualquer pessoa que tem o seu direito de ir e vir limitado por alguém através do trabalho está em regime de escravidão. Então acordem para essas coisas muito sérias. A gente precisa combater. Certo? Então, o carvão mineral, gente, mineral é um perigo. Enquanto o carvão vegetal, o que é o carvão vegetal, gente? Carvão vegetal é aquele produzido através da carbonização de matéria orgânica, como madeiras e folhas, oriundos de coleta natural ou reflorestamento. Vou repetir. O carvão vegetal, ele é feito através da carbonização e, inclusive, é uma queima lenta para redução de gás carbônico na atmosfera, ou seja, ele tem pouquíssimo, ele agride pouquíssimo ao meio ambiente, tá? Ele é feito através da coleta de madeiras da floresta do entorno e de florestas de reflorestamento. O que é isso, Roberta? Será que não estão derrubando a floresta para fazer carvão? Gente, no Brasil nós temos leis, tá? Que, claro, precisam ser intensificadas a fiscalização, mas ainda assim nós temos leis. Para quem já teve contato com o meio ambiente, com a floresta, por exemplo, eu morava ao lado de uma floresta de eucalipto. O eucalipto é uma árvore que ele está sempre descartando galhos. E existem várias árvores na floresta que descartam, com o tempo, seus ciclos, descartam galhos, folhas. Outros, então,
a gente pode ter algumas árvores, por exemplo, o eucalipto, o pinheiro, o pinus, né? E outras árvores, para quem não sabe, elas são exóticas. O que são exóticas? Elas são árvores que foram trazidas, né, para o Brasil. Elas não são nativas, elas não nasciam naturalmente. E quando elas nascem no nosso bioma, no nosso meio ambiente, elas acabam o quê? Agredindo a mata nativa. O que significa isso, gente? Significa que se nasce um eucalipto no meio de uma mata nativa, ele necessita de um grande fluxo aí de água para sobreviver. Então, as pequenas nativas acabam não sobrevivendo em torno de florestas de eucalipto devido à sua grande necessidade de água, no qual ela acaba sugando muito lá dos lençóis. Assim como o pinus, que também tem outro. E, gente, eu estou falando mediante a pesquisa. Não sou bióloga, mas eu precisei me inteirar desse meio para entender se o carvão que eu uso nos incensos, ele realmente era uma matéria renovável. Então, o carvão vegetal... Atenção, gente. Oi, gente, quem tá chegando. O carvão, ele é uma energia, o carvão vegetal é uma energia renovável. Peraí que eu mexi aqui. Deu. É uma energia renovável, não poluente, que não agride o meio ambiente e ainda por cima ele é um purificador de oxigênio. Boa noite, Carla, tudo bem? Ele é um purificador de oxigênio. Gente, o carvão vegetal, ele tem a capacidade de purificar. Tá com delay, meu amor? Deixa eu ir voltar, então. Voltou normal agora? Me deem um feedback. Eu vou aproveitar e vou gritar pro Luciano. Ô, Luciano! Oi? Me vê um copo d'água. Porque pra variar eu tô gritando. Aí sim, né? Beleza. Então, o carvão vegetal, gente, ele é um condutor... Melhorou, que bom. Ele é um condutor de oxigênio. Ou seja, quando a gente está queimando um incenso fisicamente, um incenso de carvão vegetal, fisicamente falando, ele está fazendo a purificação do seu ar. Vocês já ouviram falar que tem carvão vegetal dentro dos filtros de água, né? Daqueles filtros de barro. O carvão vegetal também é usado para detox, desintoxicar a pele. Onde mais se usa carvão além de fazer skincare, né? Que falam o que mais é. No que tu falou esses dias do carvão vegetal, Luciano? Que tu fez lá no curso de reciclagem, era envenenamento? Ativado. Sim, é o carvão vegetal ativado. Para envenenamento. Para envenenamento. De animais, né? Uhum. Então, o carvão... Quando eu falo carvão vegetal, gente, é o carvão vegetal ativado. Branquear os dentes, exatamente. Então, o carvão vegetal ativado, ele é um grande benefício, uma grande descoberta. Principalmente, gente, porque ele não tem uma exploração de trabalho como o carvão mineral. Então, não confundam os carvões. Carvão mineral
danger, né? Perigo, não pode, poluente, não renovável, agride o meio ambiente e tem exploração de trabalho. Por outro lado, carvão vegetal, ok, energia renovável, purificador e não agride o meio ambiente. Na naturopatia tem vários usos benéficos à saúde. Exatamente, Nanda. Então é quanto a isso que eu não tinha falado para vocês que eu queria complementar hoje. E por que a gente usa o carvão vegetal nos incensos vareta? Para que ele tenha uma queima e possa purificar algumas toxicidades que poderiam vir a surgir, né? Quando você faz uma queima, qualquer fumaça, né? Tu tá carbonizando. Então, o carvão vegetal ativado, ele vai fazer sempre esse bom papel no teu incenso, tá? Agora sim, vamos para a parte magística, vamos para a parte da história, do fundamento. Então, segundo time, só me diz assim, tô seguindo pelo caminho, tô conseguindo esclarecer para vocês, ou tá assim, ó, tá chato, Roberto, eu já sabia de tudo isso, nem precisava ter me falado. Eu quero ver se tem coraçãozinho aí. Manda coraçãozinho se é por aí mesmo, se vocês estão gostando de ouvir todas essas informações. Quando vocês verem que assim, ó, Roberta, essa informação é muito superficial, põe a mãozinha aí, para que eu não quero saber disso. Podemos continuar, então. Bem-vindos quem tá chegando. Gente, atenção quem tá chegando. É importante que quem tá chegando, depois, entre no link da bio e entre pro grupo da Fitomagia, porque amanhã, no grupo, eu vou liberar um link no qual vocês vão fazer um pequeno testezinho do conteúdo dessas lives para receber uma certificação de especialistas em incensos. Isso aqui, gente, nada mais é do que um curso. Aliás, é um mestrado, né? Porque curso de incensos, a maioria de vocês já tem. Fazer incenso, fabricar incenso, ok, já sabem. Agora vocês vão ser especialistas. Vocês vão ter na ponta da língua todos os benefícios, né? E os malefícios de um incenso. O ato de incensar em si, o que é? O que é isso? Né? Então é uma certificação muito importante, principalmente, ó, quem tá aqui. O que vocês podem fazer com esse certificado? Oficinas de incenso. Dar aulas sobre incensos. Ministrar encontros conduzindo e orientando pessoas sobre o uso de incensos, levando lucidez para os seus clientes, levando informações para os seus perfis. Gente, isso aqui é material para reproduzir, compartilhar e expandir, certo? A gente precisa levar essas informações aí para o mundo, beleza? Então, como nós estávamos falando ontem, que eu comecei, né, com vocês, é a história dos incensos. Incenso, gente, incenso, ele é um método de quê? De incensar. Primeiro ponto. Incenso é um método, uma ferramenta para incensar. Não começou desse jeito. Esse jeito aqui, por sinal, é muito moderno, né? Como nós já iniciamos ontem, é impossível datar quando começou, né, a cultura de incensar em si. Mas foi com os primórdios da humanidade, né? Assim que a humanidade começou a se entender como uma sociedade, tá? E aí, qual é que é,
né? Qual é que é do babado? A gente tem os primeiros registros, tá? De incensos, de incensar, de defumação. Os primeiros registros datam lá no Egito, volta de 6.000 anos antes de Cristo. Então é antigo pra caramba, né? E aí? Mas quer dizer que ele foi... os egípcios eram os primeiros a incensar? Claro que não, né, gente? Foi primeiro desbravado esses povos antigos, né? O Egito, o Oriente e tal, foram os primeiros a fazerem grandes descobertas, mas no Ocidente, aliás, nem havia separação dos continentes, quando os povos já existia o fogo, já existia defumação, certo? Então a palavra é essa. Tudo começou com a defumação. O ato de incensar, ele teve origem, gente, lá quando o homem começou a trabalhar com o fogo. Então a origem, a história mesmo vem lá da culinária, tá? Para que vocês saibam. Quando o homem descobriu o fogo através de um raio que pegou fogo numa árvore e tal, e eles começaram a alimentar uma pequena chama uma pequena fogueira para que ela não se apagasse mais, porque descobriram os benefícios do fogo, ou seja, aquece, cozinha, etc. de tal, tá? Começou as pessoas a utilizar o fogo também para confraternizar, sentavam em torno de fogueiras para se aquecer, para interagir. E em torno daquelas fogueiras, né, gente, por exemplo, uma fogueira, em torno da fogueira, geralmente cria-se o quê? Brasa. A brasa. Nesta brasa, era quando tava para apagar o fogo, eles iam lá, buscavam, por exemplo, um punhado de folhas ou outras madeiras. Oi, Rosânia! Buscavam outras madeiras e colocavam por cima daquele braseiro. Percebiam que saía uma fumaça branca e muito aromática. Você imagina, vocês já queimaram, já colocaram sob brasa folhas de eucalipto, folhas de louro, folhas de cedro, é uma delícia, né? Então eles perceberam que aquele aroma era gostoso. Aí eles começaram a identificar mais. Que quando eles estavam fazendo cozimento de algum alimento, alguma carne, era principalmente carne, conforme a madeira, o material que eles colocavam na fogueira, emitia um sabor diferente naquele alimento. Então, com o tempo e a observação, como eu falei ontem, principalmente feminina, me desculpa os meninos que estão na live, mas foram as mulheres as primeiras a fazerem as grandes observações, né, para a evolução da humanidade. As mulheres foram as primeiras agrônomas, as primeiras astrônomas, as primeiras em tudo, na verdade. Por isso que nós vivíamos num regime matricentral, ou seja, a mulher era geradora, ela não era, né, gente? A mulher é geradora da vida. A mulher tem os poderes de cura, a mulher tem os poderes de regeneração, e a mulher, por ser uma energia yin, ela tem um alto poder de observação e raciocínio. Não que homens não tenham, mas jamais terão como as mulheres. Assim como em vice-versa, por mais que nós sejamos fisicamente fortes, dificilmente nós vamos ser mais fortes que um homem, porque ele tem o quê? Energia yang. Então, existem essas diferenças para que esses polos se completem. Ou seja, eles são os pink, nós somos o cérebro, né? Vamos parar por aqui para não ficar feia a coisa que se diz, né? Mas, enfim, as mulheres fizeram essas observações e constataram mais do que isso, que a defumação, ela tinha uma capacidade, inclusive, de conservação do alimento.
Aí, gente, a expectativa de vida do homem começou a aumentar, né? Porque acontecia, os homens eram, a humanidade, né? Era nômade, né? Ia onde tinha alimento, onde estava mais quente, porque não tinha capacidade de se aquecer. Então, vivia naquele idas e vindas conforme os ciclos e conforme o alimento. Quando o homem conseguiu descobrir o fogo, né, para se aquecer e descobrir técnicas de conservação do alimento, como, por exemplo, a defumação. Quem já comeu carne de sol, gente? Charque, né? Eu sei que a maioria de vocês já nem come mais carne, mas era muito comum, né, a gente se alimentar com charque, né, com aquelas carnes de sol, porque não tinha onde refrigerar. Isso, gente, quando eu falo isso, parece ser uma coisa tão antiga, mas não é. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela foi criada sem geladeira. Então, assim, a geladeira, a televisão, tudo é relativamente novo. Então, você imagina 6.000 anos antes de Cristo, né? 6.000 anos antes de Cristo. Então, quando foi encontrada essas técnicas de conservação do alimento, foi uma bênção, né? Porque a gente começou a estabelecer comunidades. Não precisava mais se mudar a todo momento. Pôde ficar nos seus espaços. Esta é o fundamento da defumação. Este era o fundamento da defumação. Meu avô guardava a carne nas latas de banha para conservar. Olha só, exatamente para te ver, né, Giza? Não é algo assim tão antigo. A gente, o boom, o salto quântico, tá? Que a gente tem de 100 anos para cá, gente, é gigante. É gigante. 100 anos é ontem, né? E aí, quando com 17 anos conheci a TV geladeira, morava num sítio fogão a lenha. Exatamente. É exatamente isso. Por isso que quando eu falo, eu gosto sempre de trazer essas memórias de vocês, porque quando a gente fala sobre isso, cara, nem é tão absurdo, né? Então a defumação, o ato de defumar, ele partiu lá no início, quando o fogo foi descoberto. Mas quando que essa pegada começou a virar, começou a se tornar espiritualizada? Agora é a chave. Aí sim, gente, no Egito e na Índia, naquela faixa, tá, do Oriente, que é onde nós temos os primeiros registros de tentativa de contato com os deuses a partir do método de incensar. E aí eu vou dar um salto para vocês nessa história, porque seria entrar em outro primórdio também. Da onde nós viemos? Não sei vocês, mas eu leio bastante a respeito desse sentido, e a teoria mais aceitável para mim, até hoje, é que realmente nós somos exilados, né? Em algum momento, nós talvez tenhamos sido adotados pela Terra, tá? Então, tudo indica que nós viemos de outros lugares e outras civilizações, beleza? Tudo indica. Não é nesse ponto que eu vou entrar nessa live. Mas os egípcios já olhavam para o céu e deslumbravam esta ideia de que os grandes pais, mestres, superiores vinham dos céus. Não existia a ideia de Deus. Deus também
Deus, homem, é relativamente nova essa ideia de Deus. Deus foi criado, né, pela Bíblia, na verdade. Então, a gente, até então, naqueles povos, eles tinham essas indicações que nós não somos daqui. Aí começou-se o quê? O hábito de orar olhando para cima. É uma sensação, gente, de que alguém vem nos buscar em algum momento. Talvez por isso que a gente, em alguns momentos, tem uma facilidade de se desconectar com a terra. Esta terra tão mãe, tão generosa e tão abundante que nos acolheu, né? E a gente ainda assim tem dificuldade de se conectar com ela. Vocês já perceberam que é tão fácil pro ser humano agredir a terra? Vocês já pararam para pensar que porque o homem é o único ser vivo neste planeta que precisa mudar o seu ambiente para sobreviver? Vocês conhecem mais alguém que precisa mudar o ambiente para sobreviver? Vocês vêem um passarinho mudando alguma coisa para viver? Vocês vêem uma lagarta mudando? Vocês veem o quê? Um peixe mudando o oceano para sobreviver? É porque ele é daqui. Eu acho que a gente não. E por a gente não ser e ser tão bem acolhido nessa terra, que a gente deveria valorizar mais, né? Essa mãe. Porque ela só nos acolheu porque ela é mãe, né? Que acolhe, que adota, que não importa se não saiu do ventre, ela ama de igual forma. Mesmo com tudo que a gente faz, né? Esse é o real significado de uma mãe. Então, desde lá do egípcio, porque se eu começo a falar nisso eu me empolgo, né, gente? Vocês sabem que é um assunto muito profundo para mim. Nós somos um animal que deveríamos respeitar mais essa terra que nos acolheu tão gentilmente, tão amorosamente, né? Então, nós estamos aqui de visita, nós somos acolhidos. Por quê? Provavelmente a gente deu pau no planeta anterior, né? Que a gente tava. Só assim no português mais correto. E a gente tá fazendo mesmo com isso aqui. Mas enfim. Então a gente cria esse instinto de buscar nos céus as nossas origens. Então todo mundo tem dentro do seu peito, conectado à sua pineal, aquela sensação de ninho vazio. Né? Sensação de ninho vazio. Mas eu não sou daqui, eu tô perdida, eu não me acho em casa. Gente, vocês acham que passarinho tem depressão? Passarinho se sente, perdida nesse planeta. O que eu vim fazer aqui? É só nós humanos que temos essa preocupação do que nós vamos fazer aqui. A gente não consegue produzir. A gente só produz cocô. Né? E aí? Com esse hábito de olhar para os céus, os egípcios, olha a pessoa empolgada, os egípcios começaram a desenvolver várias técnicas para alcançar os céus. Uma delas é as pirâmides, né, gente? As pirâmides, elas têm essa elevação com a expectativa de conexão com a nossa origem através dos céus. Mas foi aí que na observação também eles perceberam, né, os povos originários perceberam que era gostoso colocar algumas ervas no braseiro de uma fogueira e sentir o cheirinho que levantava.
causava uma sensação de acolhimento. Algumas ervas, né, causavam uma sensação de acolhimento, de aconchego, de bem-estar. Outras causavam até alegria, agitação, festa e tudo isso mais. Essa observação fez com que a gente entendesse o quê? Bom, já se usava os vegetais para se alimentar. É nutrição. Veja bem, o entendimento vegetal é nutrição, é alimento. O aroma que perfuma, que nos banha, que nos traz a cura, né? Então, quando esses povos colocavam essas ervas e a fumaça subia, eles conseguiram perceber que a única coisa que conseguiria conectar aos céus era a fumaça. Porque, gente, por mais alta que as pirâmides sejam, não atingiam aos céus como eles queriam, né? Não havia arranha-céus, mas mesmo que houvesse, a gente ainda assim, né, não alcança a dimensão que nós gostaríamos. Então, aquela fumaça, eles começaram a observar que se ela era cura para o nosso corpo, como já era, né, a medicina natural, ela é ancestral também, ela já existia, né? A cura através da floresta já existia. O alimento, a nutrição através da floresta já existia. Então, se aquilo era bom para nós, eu vou tentar conectar os deuses através dessa fumaça. Quem eram os deuses? Gente, podemos passear em várias mitologias, mas eu prefiro ficar no Brasil. Quem eram os deuses que os nossos povos originários ofertavam a fumaça das defumações? A Tupã, Deus Sol, a deusa Lua. Tudo que olhasse para o céu, as estrelas eram deuses, são deidades, são adoradas pelos povos originários. Em cada uma das civilizações existem deuses diferentes. Existem os deuses do Egito, os hindus, os hebreus, os romanos, os gregos, e aí as mitologias se formaram, mais o fundamento do ato de incensar, o primórdio, a pedra fundamental dos incensos é esta, porque a partir daquele momento deixou-se de usar aquela fumaça do braseiro somente para defumar e começou a ser usada para incensar, incendiar e levantar a fumaça para que ele leve o agradecimento a Deus. E eles agradeciam ao quê? Agradeciam o sol por brilhar todos os dias, a lua por ficar cheia e levantar a seiva das plantas e fazer com que elas cresçam maiores, mais saudáveis, mais saborosas. Então eles agradeciam aos deuses a vida através da fumaça das ervas. A fumaça de um incenso, a fumaça de uma defumação, de um turíbulo, de qualquer instrumento que faça, a fumaça é a única capaz de alcançar os céus. É esta a ideia fundamental dos incensos. Esta, como eu disse, está sentada a pedra fundamental. A partir daí, como vocês sabem,
Cada povo... É telefone sem fio. Eu adoro isso, né? Porque eu tenho uma cultura e me mudo. Aí eu colo com outra, que colo com outra, que colo com outra. Então, eu até anotei aqui, ó. Trouxe para vocês anotadinho. Para os egípcios e os indianos, o ato de incensar, incendere, queimar, o ato de incensar era uma ligação com a divina criação, com os deuses. Para os hindus, babilônicos e hebreus, era uma oferenda, agradecimento. Eles usavam o incensar para agradecer, como eu falei para vocês, né? Já lá na Grécia e em Roma, eles começaram a fazer um outro tipo de observação. Eles percebiam que quando eles faziam a sua fumacinha para ofertar aos deuses, algumas pessoas se irritavam com aquela fumaça. Aí, como os gregos e romanos, os mestres da conspiração, né? Porque eles adoravam ter uma teoria da conspiração, eles começaram a entender que aquela fumaça afastava o mal deles. Porque geralmente eles faziam as oferendas e eram aquelas pessoas que não conectavam as energias, né? A simpatia, que não cultivavam uma simpatia. E essa fumaça afastava essas pessoas. Foi aí, veja bem, olha como fundiu as crenças. Foi lá na Grécia, em Roma, segundo a história dos incensos, né? Que começou a incensar os ambientes para afastar a gente chata. E como afastava a gente, afastaria qualquer coisa, inclusive os demônios. Então, começou-se a ser usada ervas para afastar os reis, os imperadores romanos e gregos. Eles já usavam coroas de louro, né? Usavam muito qual é o nome daquela outra? A oliveira e outras ervas para simbolizar aí os seus reinados, né? Porque eram ervas extremamente aromáticas. Então, aquelas ervas de reis e rainhas, né, de imperadores e imperadoras, elas eram capazes de trazer tanto a vitória como afastar qualquer coisa ruim do caminho deles. Então, foi lá nessa época que houve essa distinção, né? Os louros da vitória, exatamente aí que saiu o termo os louros da vitória. Então, essa foi a migração, né, lá do Egito e da Índia. O que eram utilizadas apenas como uma ligação com os deuses passou de babilônicos, hebreus e etc. Começou a girar essa roda e parou lá na Grécia, em Roma, também como um exorcismo. Então, aí nós já temos aquele incenso com duo ação. Os de banimento, né? Que a gente usa até hoje. E os de ligação com o nosso sagrado. Vejam bem. Como eles já viram que as ervas e a energia delas já poderiam modificar o nosso meio. Depois, gente, chegou lá para os mais ao Oriente, que são os chineses e os japoneses. No Japão e na China, principalmente, os incensos são uma oferenda aos ancestrais, aos mortos.
Mais uma vez, por quê? Por causa da crença de que morreu vai para o céu. Vai para um plano sutil, tá? Mesmo que lá mais para a parte, né, da Tailândia já não tem essa questão de céu, né? Não tem essa diferenciação de céu, mas é um plano sutil, é uma dimensão energética sutil. Qual é o único elemental, qual é o único elemento capaz, qual é o único elemento capaz de alcançar as energias sutis? O ar, a fumaça. Então, na China e no Japão, nesses povos do extremo oriente, o culto de manter um incenso aceso nos altares é para a honra aos ancestrais, porque lá eles têm uma cultura fortíssima de manter altares, né, para os seus mortos, para a sua família, para os seus ancestrais, inclusive dentro das suas casas, onde eles estão sempre com o incenso aceso em honra aos mortos, tá? Com o passar de muitos milênios nós estamos falando, né? Foram aí lapidadas algumas técnicas, né? Foi visto que as resinas eram mais aromáticas, como a mirra, como o olíbano, né? Então, esses incensos passaram a ser o comércio também para os babilônicos, para os egípcios, hebreus e etc. de tal. Então, passou-se a ser comercializado como oferendas. Todo mundo tinha que ter na sua casa os seus incensos, tá? Né? Não diferente disso, nós podemos ir para o catolicismo, né? Onde na história do catolicismo vem o conto onde Jesus recebeu dos reis magos, né, o incenso como presente no seu nascimento. Exatamente, Carla, as resinas valiam ouro. Era o que havia de mais precioso, né? Para quem não sabe, resina é a seiva das árvores, algumas árvores que liberam uma seiva que em contato com a atmosfera, em contato com o ar, elas solidificam e ficam duras como uma pedra. Uma pedra assim, ó, tipo essa aqui não é, tá? Eu tenho ali, depois eu mostro para vocês o que são resinas. E essas resinas, quando você coloca novamente em contato com... Novamente não, quando você superaquece elas derretem e liberam uma fumaça branca extremamente aromática, tá? Exatamente. E aí? É uma seiva, isso, exatamente. Então, gente, no catolicismo, como Jesus recebeu o incenso foi reconhecido pela igreja mais tarde, né? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto de catolicismo, foi o mal da humanidade, tá? Sem restrição da palavra, né? A morte de Cristo, ela foi reescrita por pessoas maléficas que fizeram um manual de comportamento humano baseado nas suas próprias crenças com a intenção de manipular a humanidade e obter o poder. O nome desse manual de comportamento, a maioria de vocês já sabem, é Bíblia. Essa causadora de muitas guerras e violências. Então, o catolicismo também tem o ato de incensar a sua igreja, porque ele atrai aí bons fluidos, né? Eles não usam aí
É aquela disparidade, né? Eles não usam muito a palavra espíritos, mas em compensação fazem exorcismos. Então, eles entendem que a manifestação espírita é real, né? Então, na Igreja Católica também se incensa. Agora, reparem, em toda essa história, não tem vareta nenhuma ainda, né? Como é que se incensa? Através de turíbulos, né? Exatamente. Através de turíbulos, de incensários. Somente com a modernidade que nós aprendemos uma técnica que manuseia e torna melhor e mais prática. Porque ao mesmo tempo que você tinha que estar fazendo lá o carvão, né, a brasa para incensar e todo aquele movimento, foi desenvolvido aí pelos chineses, foi desenvolvido a técnica da vareta, de fazer uma massala, uma junção. O que é massala? Moer todas essas ervas, as resinas e a madeira e condensá-la para um formato, né? E aí, e eu estou falando os chineses, aqueles que parecem um tubo, eu não tenho, mas eles parecem um tubo, né? Eles são feitos num tubo, tá? Os incensos japoneses. Aí depois foram técnicas indianas melhoradas, etc. Até esse incenso 100% natural, gente, eu arrisco dizer que é uma técnica quase que 100% brasileira, tá? Por quê? A gente começou a fazer testes para desenvolver o melhor incenso. Tanto que eu desenvolvi, gente, eu fiz vários cursos, inclusive uns que constavam salitre, uns que constavam óleos essenciais, e eu me utilizei de todos esses saberes para desenvolver uma técnica onde eu pudesse dizer 100% com certeza que o meu incenso não é tóxico. E eu provo por A mais B, pode passar por testes, o que for, que cada ingrediente que tem nesse incenso, ele pode ser colocado fogo, ou seja, ele pode ser carbonizado e ele não vai te intoxicar. Porque ele tem muito cuidado em cada um dos ingredientes dessa fórmula. Mas a história dos incensos é esta. Então, quer dizer que o ato de defumar, ele evoluiu para incensar. De incensar como uma ligação com os deuses, ele foi fazendo uma fusão cultural, sociocultural, ou seja, cada pedacinho do mundo desenvolveu um objetivo para o ato de incensar e hoje ele é difundido no mundo todo com este ideal de movimentar as energias através do elemento ar, através das energias sutis. Até aí, gente, ok, tudo certo. Mas vocês repararam que toda essa história que eu contei para vocês, ninguém falou que o incenso é obrigada a ter cheiro? Sim, existem ervas extremamente aromáticas e elas são as preferidas. Mas o ato de incensar e de defumar não partiu do princípio do cheiro, e sim da fumaça que se eleva aos céus. Portanto, colocar cheiro nos incensos foi um método
do comércio para te viciar. Aquela musiquinha, meu cheiro vai te viciar. É bem isso. Por quê? Porque nós humanos, nós temos esse dispositivo aí, né? O nosso sistema, que ele tem estímulos com o olfato. Mas atenção, incensos não são terapias aromaterápicas. Não são. Certo? E amanhã nós vamos adentrar a fundo na questão dos aromas, certo? Incenso, o ato de incensar, ele envolve uma oferenda aos deuses que movimenta o elemento fogo e o elemento ar. Então, a única intenção, o único objetivo do incenso é fazer com que a nossa energia, unida à energia da planta, gere uma fumaça que vai fazer o papel de atrair ou afastar as energias que a gente precisa, mas não tem a ver com o cheiro. Cheiro é brinde nos incensos. E por que eu garanto isso para vocês? Que nem eu falei num post hoje, num story, sei lá onde que eu falei. Você pega ervas poderosíssimas. Pega uma quebra-demanda. Pega um... Comigo ninguém pode. Não tem cheiro. Nenhum. Mas são perigosíssimas. Né? E causam, assim, um banimento, praticamente uma desobsessão, né? Um exorcismo. Você pega... E outra, né, gente? Não é só essa questão do aroma, que é o que a gente vai falar amanhã. Você vai pegar um incenso desse de mercado, de arruda, vai ter um cheiro, por exemplo, tão gostosinho. Gente, quem já pegou uma arruda de verdade na mão sabe o cheiro que tem numa arruda. Vocês já pegaram na vida algum incenso industrializado com cheiro de arruda de verdade? Então, o que leva vocês a pensar que aquele cheiro tem alguma arruda dentro? Não tem, né? Então, não vai ajudar vocês. Ou seja, olha a câmara Guiné, tem um cheiro maravilhoso, como arruda, alecrim, lavanda. Então, né, tem incensos, mas vocês vão observar agora que o cheiro da lavanda, por exemplo, para quem já utilizou aromaterapia de verdade, com óleos essenciais de verdade, que o aroma da lavanda passa longíssimo desse tipo de incenso de lavanda. E sabe por quê? Porque é só um aromatizante sintético. Porque a lavanda, o pauzinho de lavanda verdadeiro, quando ele está no incenso, ele não sai o mesmo aroma. Até porque quando você começa a carbonizar a bichinha, ela vai emitindo uma velocidade gigante os seus óleos e evaporar rapidamente, né? Oi, Nani! Por esse motivo, os incensos naturais não têm o mesmo aroma do que os sintéticos, graças a Deus, né? Eles são muito mais saudáveis. Mas, eu repito, espero vocês amanhã nesse mesmo horário para que eu diga para vocês o seguinte: não, incensos não são tratamentos aromaterápicos. Não vincule aroma com incenso, porque lé não tem a ver com cré. E mais, amanhã eu vou trazer para vocês qual o método
que eu desenvolvi. Oi, Paloma! Como é que você tá? Tudo bem por aí? Amanhã eu vou contar para vocês o método que eu desenvolvi dos 3 poderes, que eu desenvolvi logicamente através dessa observação, né? Não é uma invenção da Roberta, mas eu desenvolvi uma técnica para que vocês consigam verdadeiramente manipular as energias e fazer com que elas caminhem a seu favor através dos incensos, através dos 3 poderes. Então, amanhã, incenso não é aromaterapia e vamos trabalhar com incensos. Como que a gente vai trabalhar de verdade com os incensos? Através dos 3 poderes. Certo? Gente, gratidão por vocês. Gostei que hoje vocês compareceram à aula. Gostei disso. Amo quando eu não me sinto sozinha, quando vocês estão aqui marcando presença. E vou salvar esse vídeo e depois vão lá e contem pra mim embaixo desse vídeo para ajudar a Titi a engajar, porque eu preciso de vocês para isso. Vocês me deem lá um insight dessa aula, porque vai me deixar muito feliz e isso me traz incentivo para estar aqui mais uma vez fazendo, essa entrega toda para vocês. Gratidão, até amanhã. Espero vocês neste mesmo horário. E antes de fechar, estou salvando as aulas lá naquele canal. Então, quem quer rever as aulas e salvá-las numa playlist, faz isso lá e já deixa seu like para mim, tá bom? Beijo!